Sejam todos bem-vindos ao canal O Peregrino. Eu estava orando e Deus me deu uma palavra para transmitir para todos vocês. Nós estamos vivendo em um tempo bastante difícil, onde há forças espirituais que estão a todo momento confrontando contra nossas vidas. Existe o bem e existe o mal. O mal, a cada dia que passa, tem dominado a nossa sociedade. E essa força espiritual que está sobre a raça humana, ela só tem um intuito: de destruir, de matar, de acabar com a vida de todos aqueles seres que não se aproximarem de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de um ciclo muito difícil. Aqueles que não buscarem a espiritualidade, aqueles que não se apegarem a Deus, aqueles que não buscarem o reino sagrado, elas vão sucumbir diante dessa situação que há no mundo espiritual devido a essas densas trevas que têm se manifestado no mundo. Essa semana passada eu fui cortar o meu cabelo no salão e eu estava conversando com um rapaz que faz o meu corte. Eu simplesmente não conheço nada a respeito da vida dele. Então nós começamos a conversar e de repente nós começamos a falar sobre ocultismo. E falamos sobre o ocultismo na música, então falamos um pouco de Jimmy Page, falamos de Raul Seixas. E de repente eu contei para ele um testemunho de um rapaz que há 20 anos atrás, 23 anos atrás, eu fiz um exorcismo neste rapaz. Ele tinha um pacto com o diabo e ele queria abandonar aquela vida, porque ele estava sendo perseguido por aquelas forças espirituais. Porque ele estava sendo perseguido por aquelas forças espirituais que queriam destruir e acabar com ele. Ele estava quase enlouquecendo. E então eu conheci esse rapaz. E nós fizemos mais ou menos umas 15 sessões de exorcismo para que aquele espírito saísse da vida dele. Depois dessas 15 sessões de exorcismo, o espírito abandonou a vida dele e ele se tornou literalmente livre. E nós estávamos conversando e de repente este rapaz falou para mim assim: Neverton, de noite eu me acordo como se alguma coisa sempre estivesse em cima de mim. Essa coisa me sufoca, ela deita em cima de mim, eu sinto aquele peso e eu me acordo sempre, todos os dias com essa sensação. E nós conversamos, de repente me veio um sentimento de falar para ele que a vida que ele estava vivendo era aquilo que abriu o portal para aquele espírito se manifestar da forma que estava se manifestando sobre a vida dele. E então eu disse para ele assim: mano, tu tem que largar todas essas coisas que tu está fazendo e tu tem que te casar. Ele se assustou naquele momento quando eu disse que ele deveria de se casar, porque eu não sabia da vida sentimental dele. Eu não sabia se ele era casado, se ele era solteiro, o que ele era. E ele disse bem assim: bah, cara, até me arrepiei agora que tu falou pra mim que eu tinha que me casar, e eu tava pensando nisso daí. No entanto que eu sou solteiro e perdi o meu casamento por causa de traição. Então ele começou a falar pra mim que ele tinha relações sexuais com muitas mulheres. Ele entrava nesses sites de relacionamento e ali ele se relacionava, marcava encontro com essas mulheres e tinha relações sexuais com elas. Então eu disse para ele assim: aí está o ponto crucial. Você está abrindo um portal, você abriu esse portal para que esses espíritos, para que essas forças, elas entrassem dentro de você. E não só dentro de você, essas forças espirituais, elas entram dentro da pessoa com a qual você se relaciona. Ou seja, todas aquelas forças espirituais que estão dentro daquela pessoa entram dentro de você também. E então há uma conjunção desses espíritos que estão
dentro de ti e dentro dela também. Aí eu expliquei para ele que o ato sexual, que a relação sexual, ela é literalmente espiritual. Todas as vezes que um homem e uma mulher eles se unem no ato sexual, eles não estão tendo uma união simplesmente carnal. Não é só simplesmente uma união carnal. Eles estão tendo um laço espiritual de alma, um com o outro. E toda vez que um homem se relaciona com uma mulher fora do casamento, ele está tendo um laço sexual com ela e espiritual também. Então toda aquela carga espiritual que está naquela mulher, seja de outros relacionamentos que ela teve com outros homens, vai entrar dentro dela, ela vai estar carregada daquela carga e vai se manifestar no corpo dele também. Ele levou um baita susto quando eu estava explicando essa situação e ele disse, então, provavelmente eu tenho alguma força que está sobre mim. Eu disse para ele, essa força não está sobre ti, essa força está dentro de ti. Porque essa energia má, esses espíritos maus estão dentro de você. E é por isso que você se acorda provavelmente toda noite, você sufocado daquele mal. Aí ele disse para mim assim, Neverton, por incrível que pareça, eu sinto esse mal toda vez que eu tenho relações sexuais com essas mulheres. Então eu disse para ele, é como se a tua carne se satisfazesse pelo ato sexual, mas a tua alma gritasse por socorro. Este mal que está te sufocando é a tua alma gritando por socorro, por libertação desse mal que está sobre ti. Então eu disse para ele, você não te sente sujo depois que você tem as relações sexuais com essas mulheres? Você não te sente sujo? Você não te sente nojento? Ele disse assim, eu me sinto sujo. Cara, eu fico, às vezes ali, minutos, às vezes eu fico 30 minutos tomando banho para tentar me limpar daquilo dali, porque eu me sinto sujo, eu me sinto nojento. Então eu disse para ele, essa sujeira que tu está sentindo é a tua alma que está clamando por socorro. Ela quer se libertar deste mal, mas ela está literalmente acorrentada por essa ação dessas forças espirituais que estão sobre você. Nós ficamos ali durante minutos conversando sobre isso e de repente ele disse para mim assim, o que eu preciso fazer? Eu disse para ele, você precisa ir para a luz, você precisa abandonar todas essas coisas que você está fazendo, todas essas práticas que estão te levando para o abismo, porque provavelmente você vai morrer e você vai para um lugar que não seja bom. Então eu perguntei para ele, se hoje você morresse, para onde iria sua alma? Você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparado para ir para um céu de luz? Você está preparado para ter um encontro com o Criador? Ele disse para mim, Neverton, se eu morrer hoje, literalmente eu sei que eu vou para um lugar muito mau. Eu vou para um lugar nojento, porque eu sou nojento, eu sou imoral. Eu disse para ele, mas existe uma solução para a tua vida. Você precisa de uma coisa somente. Você precisa de disciplina. Para você se libertar de todas as coisas, de qualquer coisa na vida, você precisa de uma coisa somente, disciplina. A disciplina, ela vai te ensinar a você trilhar um caminho certo. Todas as vezes que você se disciplina para alguma coisa, você vai conseguir conquistar aquele objetivo, porque você se disciplinou. Se você não se disciplinar, você não vai conseguir. Porque todas as vezes que nós nos disciplinamos, nós conseguimos fazer a coisa certa. Nós temos sucesso nas coisas que nós fazemos porque nós nos disciplinamos. Então, se nós não conseguimos nos disciplinar, nós não conseguiremos ter sucesso em coisa alguma na nossa vida. Eu disse para ele, é a mesma coisa se você ir para uma academia e fazer exercício físico, você vai se disciplinar para que o seu corpo ele possa hoje, que está carregando 10 quilos,
amanhã ou daqui a um mês está carregando 100 quilos. Por quê? Porque você disciplinou o seu corpo com um pouco e depois até chegar no objetivo final, que é os 100 quilos. Então nós conversamos sobre isso e ele disse para mim que literalmente ia abandonar. Aí eu disse para ele, a primeira coisa que você precisa fazer é disciplinar a sua mente e abandonar toda essa situação. Você precisa sair dos sites de relacionamento. Você precisa deixar todas essas coisas. E literalmente, ele estava dormindo com o demônio. Todas as vezes que um homem e uma mulher, ele tem relação sexual fora do casamento, ele está se relacionando com o diabo. Porque aquela legião, aquela força maligna, vai adentrar o seu corpo. Eu orei por centenas de pessoas que tinham uma vida fora do casamento e que eles tinham vários relacionamentos com outras pessoas. Eu não estou falando daquela pessoa que se casou e está com aquele par ali que não se oficializou ali no cartório. Eu estou falando daquelas pessoas que têm relações sexuais com muitas pessoas, com vários parceiros, que encontram um homem hoje e encontram uma mulher amanhã e estão se relacionando. Ela está tendo uma relação de espírito que é muito maior. E essa relação de espírito vai levar à destruição, à morte. Eu orei por centenas de pessoas e todas elas que tinham uma vida promíscua, que tinham uma vida de imoralidade, todas elas tinham legiões de demônios em seus corpos. Todas elas eram exorcizadas e repreendidas aqueles espíritos que estavam dentro delas. E aqueles espíritos falavam assim, nós vamos matar ela, nós vamos destruir ela. Por que você acha que uma mulher ela tem sensações, sentimentos de ter relações com vários homens? Por que você acha que um homem tem também esse mesmo sentimento de ter relações com várias mulheres? Isso não é normal, isso é carnal, isso é espiritual. É uma força muito maior que está dentro dela. É um espírito que está dentro dela, fazendo ela ir para a prostituição. É um espírito que está fazendo ele se tornar um prostituto. E o que esse espírito faz? É destruir os casamentos. Quantos lares estão sendo destruídos por causa deste mal, a prostituição? Quantos lares estão sendo destruídos por causa da imoralidade? Quantas famílias estão sendo destruídas por causa da pornografia? A pornografia, ela é um portal diabólico, infernal, para uma destruição em massa. Ela destrói a vida da esposa, ela destrói a vida do marido, ela destrói a vida dos filhos. E a vida dos filhos sendo destruídas, vai ser destruída a vida dos netos. E assim nós temos uma sociedade indo cada dia mais de passos largos para o inferno. Estamos tendo uma sociedade cada dia mais depravada, imoral, pecaminosa, cheia de demônio, porque não querem a luz. Porque não querem viver uma vida limpa, porque não querem serem puros diante da luz. E a espiritualidade é algo fantástico. Você vê isso nas EQMs, você vê isso numa experiência fora do corpo, você vê isso na Bíblia Sagrada, você vê isso na oração. Você vê isso num arrebatamento de sentido. O mundo espiritual é real. E existem forças do mal que vão destruir a sua vida se você não acordar enquanto é dia. Tem mulheres que se gavam, eu fui pra balada e peguei 10. Hoje os homens não querem mais se casarem com essas mulheres porque as mulheres perderam os seus valores por causa de forças diabólicas que estão dentro dos seus corpos, fazendo elas agirem como prostitutas. E da mesma forma os homens. Muitas mulheres não querem mais se relacionar com os homens por causa disso.
Por que você acha que há um número crescente de divórcios, um número crescente de pessoas que estão cada vez mais sozinhas, que não querem mais ter casamento? Porque as mulheres perderam seu valor. Por que você acha que um homem vai se casar com uma mulher e vai querer ter uma família com ela, se ele pode se manter sozinho e ir para uma balada e traçar 4, 5 numa balada? Tem sexo grátis. Está muito fácil. Perderam a conquista. As mulheres perderam o pudor de onde elas deveriam de se autovalorizar. Para quê? Para que os homens olhassem nelas uma joia rara. Quanto mais difícil é uma mulher, mais um homem vai se encantar por ela. Ele vai querer lutar por aquela mulher. Ele vai querer conquistar aquela mulher, porque ele vê que ela é uma joia rara. E então ele vai lutar de todas as formas para conquistar aquela mulher. Mas uma mulher que sai hoje, vai para a balada e se deita com um homem, essa mulher, ela simplesmente não tem valor nenhum. Perdeu o valor. E ela vai viver a vida dela toda solteira. Aí ela aproveita dos 20 anos até os 35 anos, 15 anos nas baladas, andando com vários homens. O legítimo carrossel. E daí o que acontece? Chegou aos 35 anos de idade, já está cansada daquela vida, ela vai procurar um cara direito. Só que os caras direitos, eles não querem mais esse tipo de mulher. Homens e mulheres que estão cheios de coisas ruins, estão carregados de forças, de entidades malignas que estão levando todos eles para a destruição. E tu sabe o que acontece com uma pessoa que tem uma vida assim? Você olha dezenas de notícias, fulano de tal tirou a sua própria vida, Beltrano de tal, e você olha mulheres lindas, jovens lindas. Sabe por quê? Porque elas viveram uma vida promíscua, imoral, cheia de coisas pecaminosas, nojentas. Entendeu? Andaram com muitos homens e daí chegou lá adiante e não tiveram sucesso na vida sentimental. O que elas vão fazer? Minha vida não tem sentido. Aquele espírito que está dentro dela vai dizer, você não presta. A única forma que você... A única coisa que você precisa fazer é tirar a sua própria vida. E ele vai levar essa pessoa à morte. Lúcifer, Satanás, ele não está brincando com ninguém. Ele não brinca comigo e nem com você. E se hoje eu estou aqui para ser luz para você. E se eu abrir esses canais, né, no YouTube, é para ser luz para vocês. Tanto o canal de EQM, o Homem que Vem do Céu, eu estou aqui para ser luz para vocês. E eu estou sofrendo retaliações espirituais de coisas que eu fico impressionado que não deveriam de acontecer. Mas essas retaliações espirituais é pelo fato de uma coisa. Eu quero ser luz para vocês. Para que vocês despertem. Para que vocês acordem. Porque o tempo que nós estamos enfrentando é um tempo final, é um ciclo muito mal que está se aproximando. E se você não se buscar a espiritualidade, e se você não dobrar os seus joelhos em oração, e se você não clamar a Deus, e se você não ir ao encontro da luz, você vai ser submergido nessas densas trevas, como a nossa sociedade moderna está submergida. A nossa música é imoral. A nossa cultura está imoral. As nossas escolas estão imorais. E nós veremos uma sociedade futuramente destroçada, destruída, aniquilada moralmente. Porque existem forças maiores que estão agindo no mundo espiritual. E ela só tem um propósito: matar, destruir, acabar, aniquilar com todos aqueles que não irem para a luz.
Mas eu tenho uma boa palavra para você. Te aproxime da luz. Busque a Deus enquanto é tempo, porque chegará um tempo que nem isso, que nada poderá socorrer a sua vida. Fique com Deus.